Convidamos o coordenador da Pastoral Universitária, professor Dr. Padre Antônio Douglas de Moraes, para o momento de oração. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Muito bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos lançar sobre esta solenidade de posse o nosso olhar de fé também. Reconhecer a bondade de Deus para conosco, fortalecer a nossa confiança na sua presença, sempre que nos ajuda na caminhada, que nos capacita também, não é, com sabedoria, para podermos servir do melhor modo possível. Então, eu convido para que iniciemos. Vocês todos têm um folheto em mãos, imagino eu. Nós vamos fazer uma oração meditando um salmo, também a palavra de Deus, e pedindo, portanto, então, a bênção de Deus para todos nós. Este momento não é um momento isolado, mas ele está interligado e envolve toda a comunidade universitária. É assim, então, que nós queremos também entregar nas mãos de Deus, com alegria e gratidão, este momento importante para toda a comunidade universitária. Eu convido todos, então, a iniciarmos em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Põe tua esperança no Senhor. Confia nele, ele agirá. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Espera atento aquilo que há de vir. Escuta o tempo que o Senhor está a falar. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Esperar não é desejar, é obedecer ao caminho de Deus. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Caminheiros nós somos na história, nas etapas da promessa do Deus Salvador. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Podemos ficar sentados para meditarmos juntos o Salmo 145. Com uma antiga oração de louvor, contemplamos a sabedoria e a realeza do nosso Deus. Proclamamos a grandeza de seu nome
que o Senhor apresse a vinda do seu reino. Reino este de misericórdia para com os pequenos e necessitados. Cantaremos este salmo em 2 coros, alternando entre mulheres e homens. Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar ao meu Deus cantarei. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. É feliz todo aquele que busca e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre por todos os séculos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, disse Jesus: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês
são meus amigos, se fazem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar frutos, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados um instante e no silêncio interior, no silêncio do coração, trazer à mente, rezar um pouco sobre esta palavra que acabamos de ouvir. Certamente estamos aqui com muitos agradecimentos, com muitos desejos, com muitos pedidos, com algumas dúvidas. Estamos aqui, sobretudo, com muita disposição e também pedidos. Eu convido, então, que neste momento nós, rezando juntos a oração do Pai Nosso, coloquemos no coração do Pai, do jeito que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que está também no nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus de amor, adorado por todas as culturas,
tu nos dás este novo dia como sinal de que renovas o universo com o teu amor. Vem fazer com que sejamos testemunhas do teu reino neste mundo e nesta instituição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Deus que é a luz de todos os povos, nos reúna na unidade do seu amor e nos abençoe agora e sempre. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Recebamos agora os membros da Administração Superior da Universidade. O Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom João Inácio Miller, Arcebispo Metropolitano de Campinas, Grão-Chanceler da PUC Campinas e Presidente da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Professor Dr. Germano Rigassi Júnior, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professor Dr. Padre José Benedito de Almeida Davi, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professora doutora Cíntia Belgine Andretta, pró-reitora de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E o professor doutor Luiz Arlindo Feriani Filho, secretário-geral da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Assume a presidência dos trabalhos desta solenidade a Sua Excelência Reverendíssima Dom João Inácio Miller, Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a quem passo a palavra. Às vezes demora a achar as páginas, mas estamos aqui, felizes. Obrigado. Bom dia ao senhor e à senhora. Então, declaro aberta a sessão solene em que se dará posse aos gestores para as novas funções da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanharem o hino nacional brasileiro. De um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães gentil, pátria amada, Brasil. Passamos agora a palavra à Sua Excelência Reverendíssima Dom João Inácio Miller, Arcebispo Metropolitano de Campinas e Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, para o seu pronunciamento. Desejo paz e bênção a cada um dos senhores, das senhoras. De modo muito particular, saúdo com gratidão e também quero dizer, com toda a confiança que tenho no ministério, no trabalho dele, o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o professor Dr. Germano Rigatti Júnior. Agradeço de coração o trabalho competente, sincero, que o senhor tem aqui conosco, comigo de modo particular. Saúdo o vice-reitor, professor Dr. Padre José Benedito de Almeida Tavi, agradeço de coração o trabalho e o empenho do senhor. Saúdo a pró-reitora de graduação, a professora doutora Cíntia Belgini Andretta. Saúdo quem também já compõe a mesa, o secretário-geral, professor Dr. Luiz Arlindo Feriani Filho. Queria saudar o vice-presidente da mantenedora, o monsenhor Dr. José Eduardo Meschiati. Também quero saudar a doutora Edna, que é a secretária da mantenedora. Ali está a doutora Edna, que bom. Quero já saudar quem logo mais estará conosco, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão. Saúdo e, claro, agradeço a professora doutora Camila Brasil Gonçalves Campos, pró-reitora de inovação, o professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Base, pró-reitor de educação continuada, o professor doutor Victor de Barros de Antoni, pró-reitor de gestão de pessoas e serviços compartilhados, e saúdo, ademais, os senhores decanos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o senhor decano da Escola de Arquitetura, Artes e Design, professor Dr. Jonatas Magalhães Pereira da Silva, o senhor decano da Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais, professor Dr. Padre Adriano Brolesi, senhor decano da Escola de Ciências da Vida, professor Dr. José Gonzaga Teixeira de Camargo, senhor decano da Escola de Economia e Negócios, professor mestre Eduardo Frare, o senhor decano da Escola de Linguagem e Comunicação, professor mestre Lindolfo Alexandre de Souza, o senhor decano da Escola Politécnica, professor mestre Sérgio Roberto Pereira. E, claro, com reconhecimento e gratidão, saúdo cada um dos senhores, das senhoras que compõem a nossa comunidade da PUC Campinas. Esse texto que nós escutamos, João 15, 12 e 17, esse texto nós poderíamos tranquilamente aprofundá-lo e ele traça um pouco a mística que nós precisamos ter presente nessa instituição. E falando isso, eu me refiro de modo muito particular aos gestores, a quem está à frente dessa instituição católica, a instituição pontifícia.
Nós nunca podemos perder o horizonte místico, o horizonte do Evangelho, de onde nós nascemos. A razão da nossa existência, nós somos uma instituição evangelizadora, que tem uma missão. E a nossa missão não é diferente da missão da igreja, mas no seu particular, enquanto uma instituição de estudo e também de saúde. Jesus nos convida, e se Ele nos convida, Ele também nos habilita ao amor maior. Jesus nada de si reserva para si. Por quê? Porque o Pai nada de si reserva para si. O Pai tudo de si Ele nos deu. Ele como que diz, eu criei vocês para vocês terem vida divina em vocês. Para tanto, Ele nos enviou o bem maior que Ele tinha e que Ele tem, que é o seu Filho unigênito. E o Filho unigênito, que sempre viveu com o Pai, no amor do Pai, ele é a expressão do amor do Pai em todas as atitudes, comportamentos dele. E ele habilitou e convocou e trabalhou, deu formação para os discípulos para que eles pudessem ser sinais dele, e sendo sinais dele, ser sinais do Pai. Como que dizendo, caríssimos, vocês gestores, apóstolos, quem vê vocês deve ver a mim e o Pai. O Espírito que está em mim deve habitar vocês. Então Jesus convida eles ao amor fraterno, que é a temática que perpassa todo o Evangelho, e ele convida eles ao amor maior. O que é o amor maior? É o amor que entrega a sua vida. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida. E aqui nessa instituição, nós o sabemos, de modo particular, quem está à frente, ou seja, os gestores, eles devem dar sua vida pela instituição, pela causa de missão, pela identidade dessa instituição, pela missão dessa instituição. Então, essa mística é muito importante que nós a trabalhemos, pessoalmente, e também precisamos ter momentos onde nós trabalhamos esta mística, para nós não estarmos ocupando um espaço na nossa vida que de fato não nos convém. O espaço que nos convém é a identidade dessa instituição. A partir dessa mística, eu queria rapidamente elencar 3 pontos que, do meu ponto de vista, são fundamentais no ministério de gestores. Em primeiro lugar, o Papa Francisco, ele nos convida desde 2015 a nós caminharmos em sinodalidade, caminharmos juntos, mas não caminharmos junto em espírito democrático. A igreja não é democrática. A igreja busca se orientar pelo Espírito Santo. Então, juntos, sim, buscar fazer o discernimento, abrirmos-nos, cada um partilhar as percepções que tem, mas cada um que partilha deve buscar partilhar na sua humildade a partir do Espírito Santo que nos habita. E cada um que escuta o outro deve procurar escutar o que o Espírito Santo fala através do outro. Não simplesmente escutar a palavra humana do outro, mas na palavra humana conseguir fazer o discernimento e a percepção da palavra divina. E aí sim, juntos caminhando, juntos trabalhando, juntos se expressando, perceber por onde o Espírito Santo está querendo conduzir a nossa gestão e nós, como gestores, a nossa missão dentro desta pontifícia, desta universidade. Ao mesmo tempo, nós precisamos nos respeitar e nos querer bem e nos alegrar com o bem que o outro tem, porque o bem veio de Deus. Se eu começar a competir com o outro, eu certamente terei posturas blasfemas, porque vou estar considerando não vindo de Deus o que vem de Deus. E nós precisamos nos alegrar daquilo de bom que o outro tem, apoiar o outro e incentivar o outro a ele viver para fora tudo aquilo que lhe foi dado pela graça de Deus. Então nós vamos ter um espaço, uma instituição de grande competência. Nesse sentido, vem o segundo ponto dos 3 que eu quero falar aqui. Eu já falei isso em outras instâncias. Não tenhamos medo de outras instituições. A nossa sociedade tem lugar para todos. Não tenhamos medo. Não pensemos que os outros estão competindo conosco ou, de repente, eles vão tirar espaço de nós. Qualifiquemo-nos ao máximo. Nós temos condições sobrando. Nós temos pessoas altamente qualificadas, nós temos todos os instrumentos que nós precisamos estão a nosso dispor. Então, a nossa instituição deve se qualificar ao máximo e nós não precisamos, então, ter medo de nós não ter o nosso espaço garantido dentro da sociedade. O nosso espaço é nosso e vai ser nosso.
O nosso espaço, quem nos deu o nosso espaço é a igreja. Ela pede para nós ocupar esse espaço com qualidade. Então, trabalhemos com qualidade. Busquemos, de fato, nos qualificar ao máximo. E nós vamos tranquilamente, com paz, com serenidade, sermos PUC Campinas. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar, recordando que eu já falei quando fui recebido como grão-chanceler aqui em 2019, setembro, não falei aqui, mas falei nas entrevistas, é nossa missão elaborarmos as respostas que o mundo, a sociedade, os empresários, os jovens vão nos fazer em 2030, em 2033, daqui a 10 anos. Nós não podemos arrumar desculpas que nós não temos condições de sermos respostas, de oferecermos as respostas que os jovens vão nos fazer amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Nós temos condições. E nós só vamos sobreviver com qualidade se nós conseguirmos oferecer respostas. Luz, aquilo que a sociedade, os jovens, as pessoas, o mundo, a sociedade como um todo, busca. Senão nós não temos sentido. Nós precisamos oferecer respostas. Nem todos querem saber as respostas, mas nós temos que oferecer respostas. Por isso que é tão importante, isso está acontecendo na nossa instituição, nós precisamos saber trazer para o dia a dia novas faculdades. Nós não precisamos nos manter sempre no mesmo. Quem não tem coragem de largar o galho não voa. Então nós precisamos ter coragem, o Papa fala muito sobre os jovens. O jovem não deve ter medo de se desagarrar de onde ele sempre veio, não deve manter aquilo que sempre foi assim. O jovem deve voar, o jovem deve criar, o jovem deve ter coragem de se lançar para o alto, para o horizonte, ver mais longe que o outro. Nesse sentido, também já falei isso, ver mais longe, não o mais alto, mas aquele que sobe nos ombros do mais alto. E vocês, gestores, devem fazer isso. Então, desejo bênçãos e abençoado ministério para vocês. Obrigado. Agradecemos ao nosso grão-chanceler e passamos a palavra ao magnífico reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Saúdo o excelentíssimo e reverendíssimo Dom João Inácio Miller, arcebispo metropolitano de Campinas e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Saúdo o reverendíssimo senhor Monsenhor José Eduardo Meschiati, digníssimo vigário-geral, moderador da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Campinas e vice-presidente da Sociedade Mantenedora. Obrigado pela presença, Monsenhor. E em sua pessoa, toda a equipe da Sociedade Mantenedora presente neste momento. Saúdo o reverendíssimo senhor, professor, doutor, padre José Benedito de Almeida Davi, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Saúdo os nossos pró-reitores, pró-reitoras, gestores, professores, funcionários, estudantes, ex-estudantes da PUC Campinas. Senhoras e senhores, vivemos hoje um momento muito solene de grandeza ímpar para a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pedimos vênia para agradecimentos e saudações. De início, intensos agradecimentos ao Deus Altíssimo pela vida que nos concede, pedindo-lhe proteção e auxílio indispensável para a nossa caminhada. Um agradecimento especial a Dom João Inácio Miller pelo apoio e o acompanhamento imprescindíveis, sem o que não teríamos alcançado este momento tão importante para o processo de mudança da estrutura organizacional e do modelo de gestão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ao mesmo tempo, manifestamos nossa profunda gratidão pela confiança em nós depositada e a nossa fidelidade à missão da Universidade e da Igreja Católica de Campinas. Dom João, muito obrigado.
Saudamos o vice-reitor, professor, doutor, padre Benedito José de Almeida Davi, e lhe agradecemos a amizade e o apoio irrestrito. Todos os momentos em que, às vezes, a angústia foi maior do que a certeza. Gratidão à equipe de gestores, aos membros do corpo docente e técnico-administrativo pela dedicação, disposição e apoio mostrados na construção dos projetos institucionais e na superação das dificuldades colocadas pela realidade. E agradecemos de coração aos estudantes pela confiança que têm depositado em nossa universidade. Agradecemos especialmente ao Monsenhor José Eduardo Meschiati, que com a sua equipe da SEI deu o apoio necessário para o desenvolvimento desse processo. Agradeço também aos gestores que deixaram seus cargos pelo trabalho realizado e a dedicação à causa da universidade. Pedimos também licença para lembrar resumidamente e renovar os compromissos que assumi e mencionei em meu discurso de posse no dia 1º de fevereiro de 2022. O primeiro compromisso é com a missão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Lembro-a. Nascida do coração da Igreja que está em Campinas e pautada pelo discipulado de Cristo Jesus, a PUC Campinas tem como missão produzir, enriquecer e compartilhar o conhecimento de modo competente e inovador em suas atividades fins, visando a formação integral da pessoa humana e a capacitação de profissionais de excelência que contribuam para a construção de uma sociedade justa e fraterna. O segundo compromisso é com a causa da verdade, que está no centro da razão de ser da universidade, que também é a nossa razão de ser. O terceiro compromisso é com a formação integral da pessoa humana. Ele implica colocar no centro do processo formativo educacional a pessoa, que é a relação. Relação com Deus, relação com o outro e relação com a realidade em que está inserida. O quarto compromisso, com a formação de profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Isso exige da universidade que ela promova, por meio das suas atividades, a autêntica cultura do encontro. O quinto compromisso é com o Pacto Educativo Global. É o pedido que o Papa Francisco faz para que todas as pessoas no mundo, instituições, igrejas e governos, priorizem uma educação humanista e solidária como um modo de transformar a sociedade. Por fim, o sexto compromisso é o de orientar a gestão na realização dos grandes eixos de nosso plano estratégico, que são eles: sustentabilidade econômica e ambiental, inovação e empreendedorismo, internacionalização, envelhecimento, longevidade e relações humano-afetivas. E hoje, então, é um dia especial, não só porque comemoramos um ano de gestão, mas, sobretudo, porque, sob a inspiração e a orientação dos compromissos acima lembrados, estamos aqui para iniciar uma outra fase da gestão, conforme ao novo desenho da estrutura organizacional e do modelo de gestão, que começam a ser implantados com a nomeação de gestores para as novas funções. A proposta ganhou corpo, mas um corpo cuja alma surgiu da inquietação de todos, provocado pelo resultado da avaliação do modelo de organização e de gestão da nossa universidade, feita em 2021. Ela revelou-nos objetivamente o que pressentíamos subjetivamente: que o atual modelo é muito pesado, custoso e lento, pouco resolutivo e está atrasado. O espanto e a inquietação desalojou-nos do habitual, da rotina institucional. Por isso, ficar apenas imerso na inquietação não bastou. Era preciso ir além. Nasceu, então, o sonho de conceber
com a comunidade universitária uma outra alternativa organizacional à vigente e que pudesse superar as suas fragilidades e que permitisse à instituição iniciar um processo de mudança contínua a fim de lhe proporcionar a permanente atualização institucional frente ao cenário da educação superior que está em constante mudança. Do sonho passamos ao trabalho. Intenso trabalho de grupos específicos e de toda a comunidade universitária para construirmos a alma deste processo. Com a dedicação de todos nesta construção, que envolveu muita análise, muito debate, muitas idas e vindas, conseguimos, em pouco tempo, produzir o documento que dá a direção para a mudança, denominado As Diretrizes para o Modelo de Organização e Gestão da PUC Campinas. Trata-se de um documento bem detalhado, aprovado em todas as instâncias da universidade, da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, e que norteou as alterações no Estatuto agora vigente. Destaco as 3 ideias centrais e o conceito fundamental desse documento. Primeiro, o estudante é a razão de ser da nossa instituição. Os projetos pedagógicos, os currículos, a infraestrutura, etc. e tal, são necessários à sua formação integral como pessoa humana. Tudo se volta para a realização dos sonhos de formação dos nossos estudantes. Segunda, os docentes, os pesquisadores e os extensionistas são os protagonistas principais do processo de ensino-aprendizagem, da produção de conhecimento e de tecnologias e da inserção social da nossa universidade. Terceira, o compartilhamento e a troca de problemas, de ideias e soluções devem nortear nossas ações. Ter sempre a clareza de que a realização de projetos e atividades na universidade se dão agregando pessoas, fazendo juntos e desenvolvendo permanentemente a capacidade de uma escuta recíproca. Soma-se a tais ideias o conceito fundamental para a mudança do modelo de gestão. Passamos de um modelo estático para um modelo dinâmico. Passamos de um conceito de gestão apoiado somente nas atribuições do cargo e na lealdade para um conceito sustentado em compromissos construídos a partir da pactuação de metas e resultados e submetidos ao acompanhamento regular do cumprimento do que foi pactuado, sem abandonar as atribuições e a necessária lealdade. Isso tudo significa que nós, gestores, devemos ter claro que estamos a serviço dos projetos de formação e somos responsáveis pela sua implementação. Dom João, queria expressar a nossa alegria com o corpo de gestores da universidade que esteve reunido na segunda e terça-feira desta semana para aprofundar essas ideias e conceitos e fazer exercícios práticos do processo de pactuação. Notamos que o corpo ligou-se à alma da mudança. Foram 2 dias de muito entusiasmo. Estamos preparados para iniciarmos a implantação deste novo modelo, com todos os desafios que estão colocados. O primeiro deles é fazer a transição de um modelo para o outro, sem comprometer o desenvolvimento das atividades fins da universidade. Nesses primeiros meses, faremos uma transição sem muita turbulência. Assim, a partir de hoje, de acordo com o estatuto vigente da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no lugar das pró-reitorias anteriores, teremos as seguintes pró-reitorias: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, Pró-reitoria de Educação Continuada, Pró-reitoria de Inovação, Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Serviços Compartilhados. Ficou mantida a Pró-reitoria de Graduação. No lugar dos centros, teremos as escolas. Escola de Arquitetura, Artes e Design, Escolas de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais, Escola de Ciências da Vida, Escola de Economia e Negócios, Escola de Linguagem e Comunicação
Escola Politécnica. Destaco também que foram feitas as devidas realocações de faculdades e cursos nas escolas. As mudanças das denominações das pró-reitorias e das escolas implicam em profunda reorganização dos processos, das estruturas e da formação dos nossos recursos humanos. Não é simplesmente uma mudança de fachada. Antes de encerrar, cito essa passagem do livro Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor e tempo do ódio. Tempo da guerra e tempo da paz. Penso que estamos diante do tempo oportuno de plantar e construir as nossas mudanças. Para encerrar, desejo lembrar a passagem com que concluí o meu discurso, 1º de fevereiro de 2022. Sempre tente juntar as asas às raízes. Asas sem raízes levam à superficialidade e ao aventureirismo. Raízes sem asas degeneram em conservadorismo. Essa imagem me obsedia. E Papa Francisco ajuda a compreendê-la um pouco mais quando faz um comentário sobre a afirmação do poeta Gustav Mahler em recente discurso. Diz o poeta: não é a conservação das cinzas do passado, mas a salvaguarda do futuro que importa. A respeito dessa afirmação, o Papa diz: não é conservar a cinza, mas preservar o fogo, isto é, levar adiante a imagem da árvore. As raízes dão vida à árvore, e como dizia o poeta, tudo que a árvore tem de florescido vem do que está enterrado. A harmonia entre a raiz e crescimento, não vos torneis tradicionalistas das raízes. Não, tirai das raízes para crescer, para avançar, para apostar na vida. Encerro aqui as considerações do Santo Padre. Assim, quero deixar expresso o meu desejo de que não deixemos apagar o fogo da paixão que renova a nossa missão antes como educadores, e expressar minha gratidão a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso magnífico reitor e, neste momento, Sua Excelência Reverendíssima Dom João Inácio Miller, grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e o magnífico reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, darão posse aos pró-reitores. Pedimos a eles que se coloquem à frente da mesa para o ato de posse. Pedimos, então, que os pró-reitores das novas pró-reitorias de Educação Continuada, de Gestão de Pessoas e Serviços Compartilhados, de Inovação e de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Valentes, com os poderes que me confere o Estatuto da Pontifícia Universidade Católica de Campina, declaro-os empossados como pró-reitores das novas reitorias da Pontifícia Universidade Católica de Campinas a partir da data de hoje, a partir de agora.
Convidamos para receber a portaria de nomeação professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão. Professora doutora Camila Brasil Gonçalves Campos, pró-reitora de inovação. Professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Base, pró-reitor de educação continuada. E professor doutor Victor de Barros de Antoni, pró-reitor de gestão de pessoas e serviços compartilhados. A partir deste momento, o grão-chanceler e magnífico reitor darão posse aos decanos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pedimos aos senhores decanos que se coloquem diante da mesa diretiva e solicitamos aos presentes reservar as palmas para depois do anúncio de todos os nomes de empossados. Com os poderes que me confere o Estatuto da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, declaro empossados os senhores decanos, cujos nomes serão anunciados pelo senhor mestre de cerimônia para receberem a portaria de nomeação. Senhor decano da Escola de Arquitetura, Artes e Design, professor Dr. Jonatas Magalhães Pereira da Silva. Senhor decano da Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais, professor Dr. Padre Adriano Brolesi. Senhor decano da Escola de Ciências da Vida, professor Dr. José Gonzaga Teixeira de Camargo. Senhor decano da Escola de Economia e Negócios, professor mestre Eduardo Frari. Senhor decano da Escola de Linguagem e Comunicação, professor mestre Lindolfo Alexandre de Souza. E senhor decano da Escola Politécnica, professor mestre Sérgio Roberto Pereira. Uma salva de palmas a todos. A partir de agora, o grão-chanceler e o magnífico reitor darão posse aos novos diretores de faculdades, aos coordenadores de cursos de graduação e de programas de pós-graduação estrito sensu. Pedimos, por gentileza, aos senhores e senhoras que serão empossados que fiquem em pé e aos presentes que reservem as palmas para depois do anúncio de todos os nomes de empossados.
De acordo com o Estatuto da Universidade, declaro neste ato empossados os diretores de faculdades, coordenadores dos cursos de graduação dos programas de pós-graduação em estrito senso da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Peço ao mestre de cerimônias que convide os professores e professoras, ora empossados, para que venham à mesa receber sua portaria de nomeação. Escola de Arquitetura, Artes e Design, curso de Design de Moda, professora mestre Rosiana Sattler Portes Pereira. Programa de pós-graduação estrito senso em Arquitetura e Urbanismo, professor Dr. Wilson Ribeiro dos Santos Júnior. Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais, Faculdade de Teologia, professor Dr. Padre Alexandre Boratti Favreto. Programa de pós-graduação estrito senso em Educação, professora doutora Elvira Cristina Martins Tassoni. Escola de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências Biológicas, professora doutora Cristiane Aparecida Badim Tarcitano. Curso de Biomedicina, professor doutor Edmilson Ricardo Gonçalves. Escola de Economia e Negócios, Faculdade de Ciências Econômicas, professor mestre Roberto Brito de Carvalho. Curso de Relações Internacionais, professora doutora Kelly de Souza Ferreira. Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, professora Andréia Pimentel. Gostaria de comunicar aos convidados que, se quiserem se acomodar nas poltronas aqui à frente, existem lugares vazios, por favor, podem se acomodar. Escola de Linguagem e Comunicação, Faculdade de Relações Públicas, professora mestre Cristina Micaroni Hilkner Altieri. Escola Politécnica, curso de Engenharia de Software, professor mestre Ivan Granja.
Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, Professor Mestre Isaías de Queiroz Ramos. Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, Professor Dr. Carlos Roberto Mingoto Júnior. E curso de Engenharia de Controle e Automação, Professor Mestre Lorenzo Campos Coiado. Uma salva de palmas a todos. Dando continuidade ao protocolo, convidamos o secretário-geral, professor Dr. Luiz Arlindo Feriani Filho, para a leitura da ata da posse. Termo de posse dos gestores para os novos cargos criados na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. No dia 1º de fevereiro de 2023, às 10 horas, no auditório do Campus 1 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na presença de Sua Excelência Reverendíssimo Dom João Inácio Miller, arcebispo metropolitano de Campinas, grão-chanceler dessa universidade e presidente da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, do professor Dr. Germano Rigassi Júnior, magnífico reitor da universidade, e dos demais integrantes da administração superior da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e de vários segmentos dessa comunidade universitária, realizou-se a solenidade de posse dos professores escolhidos para os cargos de pró-reitores das novas pró-reitorias, de decanos de escola, de diretores de faculdade e coordenadores de cursos de graduação e coordenadores de programa de pós-graduação estrito sensu, de acordo com as mudanças estruturais aprovadas e constantes do Estatuto da Universidade. De acordo com as disposições das portarias de nomeação concernentes aos cargos de pró-reitores das novas pró-reitorias da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tomaram posse a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, no cargo de pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Base, no cargo de pró-reitor de Educação Continuada. A professora doutora Camila Brasil Gonçalves Campos, no cargo de pró-reitora de Inovação. Professor doutor Vitor de Barros Deontoni, no cargo de pró-reitor de Gestão de Pessoas e Serviços Compartilhados. De acordo com as disposições constantes das portarias de nomeação concernentes aos cargos de decanos de escola, tomaram posse professor Dr. Jonatas Magalhães Pereira da Silva, como decano da Escola de Arquitetura, Artes e Design. Professor Dr. Padre Adriano Brolesi, como decano da Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais. Professor Dr. José Gonzaga Teixeira de Camargo, como decano da Escola de Ciências da Vida. Professor Mestre Eduardo Frade, como decano da Escola de Economia e Negócios. Professor Mestre Lindolfo Alexandre de Souza, como decano da Escola de Linguagem e Comunicação. Professor Mestre Sérgio Roberto Pereira, como decano da Escola Politécnica. Igualmente, de acordo com as disposições constantes das portarias de nomeação concernentes aos cargos de diretores de faculdade e de coordenadores de cursos de graduação e de programas de pós-graduação em estrito sensu, tomaram posse professor Dr. Wilson Ribeiro dos Santos Júnior, como coordenador do programa de pós-graduação em estrito sensu em Arquitetura e Urbanismo, a professora Rosiana Sattler Portes Pereira, como coordenadora do curso de Design de Moda, a professora doutora Cristiane Aparecida Badim Tarcitano, como diretora da Faculdade de Ciências Biológicas, professor doutor Edmilson Ricardo Gonçalves, como coordenador do curso de Biomedicina, o professor mestre Ivan Granja, como coordenador do curso de Engenharia de Software, o professor mestre Isaías de Queiroz Ramos, como coordenador do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação, professor doutor Roberto Mingoto Júnior,
como coordenador do curso superior de tecnologia em jogos digitais. Professor mestre Lourenço Campos Coiado, como coordenador do curso de engenharia de controle e automação. O professor doutor padre Alexandre Borati Favreto, como diretor da Faculdade de Teologia. A professora doutora Elvira Cristina Martins Tassoni, como coordenadora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Educação. A professora doutora Kelly de Souza Ferreira, como coordenadora do curso de Relações Internacionais. O professor mestre Roberto Brito de Carvalho, como diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. A professora Maria Aparecida Pimentel, como coordenadora do curso superior de Tecnologia em Gastronomia. A professora doutora Ana Maria Vieira Fernandes, como diretora da Faculdade de Turismo. A professora mestre Cristina Micaroni Ilkner Altieri, como diretora da Faculdade de Relações Públicas. Assinam esse termo, juntamente com o grão-chanceler e o magnífico reitor, os membros da mesa diretora, assim como eu, professor Dr. Luiz Arlindo Ferani Filho, secretário-geral da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que o lavrei. Campinas, 1º de fevereiro de 2023. Nesse momento está ocorrendo a assinatura da ata de posse. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar o hino da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Cai o sol, na verdade fugindo, num
Neste momento, convidamos ao palco a professora doutora Juleusa Maria Teodoro Turra para receber uma homenagem da comunidade universitária pela longa vida de dedicação a essa instituição. Passamos a palavra ao grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Dom João Inácio Miller. Agradeço a presença dos senhores, das senhoras, quem organizou este evento. Parabéns a todos. Agradeço desde já o trabalho, que vai ter muito trabalho. E declaro encerrada essa cerimônia de posse dos novos gestores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Por intercessão de Maria Santíssima, padroeira de toda a nossa Arquidiocese de Campinas, a todos desejo que, em relação a todos, desejo que Deus fale bem. Isto é estar abençoado. Nesse sentido, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.